Pronto. Tá funcionando ou não? Tá. Sim. Ah, e aí, Isa? Tudo bom? Ai, tô aqui, eu queimei meu dedo, tô penando. Meu Deus. Eu Queimei tô. com açúcar, nunca vi um negocinho doer tanto. Dá. Cara, queimadura assim. Bom, acho que queimadura, acho que é uma das coisas que eu mais tenho medo. É uma coisa que, eu não sei, acho que foi o impacto, mas o primeiro caso muito grave que eu tive contato foi queimadura de uma criança. Nossa. A irmã mais velha pôs fogo no lixo Ah. e deve ter usado álcool. Essa criança teve acesso ao álcool e ela foi jogar assim o álcool no fogo. Ai, O álcool sei. caiu assim. Mas Nossa. para mim, queimadura é muito difícil tratar, porque dói, porque infecta muito rápido. Pois é, né? Sim, o tecido nervoso fica muito exposto, então a dor é muito grande e não quer dizer o tamanho, porque às vezes, por exemplo, feridas de venosa, às vezes elas são gigantescas, mas ela não dói, porque ela destrói o tecido nervoso. A É. queimadura para destruir o tecido nervoso, ela tem que ser de terceiro grau para frente. Uhum. E assim, é bem complicado. Mas nunca imaginei que eu ia ser a vítima. Nossa, meu Deus. Então, eu tô pensando aqui. Ontem e hoje já consigo escrever um pouco melhor, mas a semana passada foi bem assim, bem, bem limitante. Aí eu fazia minhas tarefas tudo no computador, Hum. que é digital conseguia. Então, assim, vamos embora, do jeito que sair, saiu. Cara, você não acredita. Ontem deu pau na conexão do iPad com o Com o computador. computador. Eu tive que dar aula de matemática, tudo no Word. Eu digitei cada Meu, uma das equações de cálculo no Word. Eu quase surtei, velho. o Dieguinho de física, Ah. ele escreve no PowerPoint. Tudo, tudo, tudo. Assim, Então, mas não dá tempo, é muito lento. A não ser que ele pois seja muito rápido. assim, a sorte dele é que ele tá dando óptica. Então, assim, não tem tantas equações, os cálculos são É, até mas, suave. mas e os desenhos? Os desenhos, aí ele mostra os desenhos, assim. Entendi. Agora, o melhor técnica é do Tião. Ninguém bate o Tião. Por quê? Porque ele faz no papel, né? Eu achei extremamente ótimo isso, Rosso, porque geometria, como que você vai dar aula sem desenhar? É, você sabe que eu não consigo dar conta nem com o iPad, não é tão rápido. Meu, eu achei fantástico. Ele coloca o celular em cima da folha, assim, você não vê o Tião. E ele Aham. ele tem muita facilidade de desenhar a mão livre, né? Que eu para fazer uma reta eu tenho que ter 3 réguas, e Ah, mas ele você sabe que vai. no papel vai, no papel vai. O problema é, você sabe que o iPad, eu cheguei a essa conclusão, ele não tem o mesmo nível de sensibilidade que que a que a mão, a caneta na mão. Sim. Então, assim, você consegue fazer muita coisa, então você tem uma série de recursos é, que eu consigo, por exemplo, trocar de cor, tem um monte de coisa legal, tá? Então, agora que eu já estou um pouquinho mais malandro com isso, eu consigo pegar um arquivo PDF, juntar no meio do meu arquivo iPad, já põe o enunciado da questão. Então, tem um monte de coisa legal para fazer, de recurso, fotografia, tal. Mas não é igual, você não tem a mesma sensibilidade de escrever. A tua letra não Ah, sai igual, não fica igual. sim, isso Não sim. tem. Mas Não o, tem. o do Tião é ótimo. Eu falei assim, meu Deus, esses professores, cada um tem Não, que ganhar um prêmio. mas você sabe qual é a sensação que eu tenho? É que a gente está meio assim. É, sabe, os músicos do Titanic, sabe? O barco afundando e a gente lá, que eu já vi essa imagem.
o barco afundando e a gente lá tocando música, você entendeu? Nós estamos tendo que dar conta de colocar, fazer prova, a escola, olha, vocês têm que evitar cola. Mas como, cara? Não, criar. Assim, aí ele fala assim, não, porque o ideal é que vocês criem novas dinâmicas. Tá, me conta quais novas dinâmicas. Me dá uma sugestão concreta. Não é aquele papo de coaching. Olha, porque você tem que criar novas dinâmicas, e isso é uma oportunidade de inovação, e ele continua falando esse tipo de coisa, e ele não entra no concreto e te fala, olha, faz isso que dá certo. Me dá um desespero, velho. Tá? Ainda Me dá mais uma ação concreta. Ainda mais diante dos recursos que tem para fazer isso. Pois é, não. Aí o cara fala, não, porque você pode, por exemplo, eu tinha a sorte de ter o equipamento. Olha, você pode, por exemplo, usar um iPad Pro, mas que professor tem um iPad Pro? Eu tenho por acaso. Entendeu? Tá. O cara não tem nem conexão rápida na internet. E aí fica esperando, tem-se uma expectativa ali que é irreal em relação ao que está acontecendo. Que é absolutamente irreal. Enfim. E eu estou falando de uma realidade que a nossa já é para o Brasil, entendeu? Estamos aqui todo mundo conectadinho, cada um com a sua rede. Isso não existe. Por pior que ela seja, a gente consegue. Não, que é isso. Isso aqui nós estamos com o IDH da Suécia. Sim. Entendeu? Isso é conversa mole. Não é isso que está rolando. O que está rolando é uma puta encrenca. Enfim. Ontem eu fui comprar uma pomada para o meu dedo, porque nas lesões, se você não tira o tecido morto, ela demora mais para melhorar. E eu tenho ainda um pedaço grande de tecido morto, e existe pomada para tirar isso. Aí eu fui numa casa cirúrgica aqui perto para comprar, não tinha, aí eu fui lá aqui em frente da Unifesp, do Hospital São Paulo. Rosto, dá desespero de ver a porta daquele pronto-socorro. Não, as pessoas não entenderam. Não, Rosso, sabe que é cartaz dos funcionários pedindo equipamento de proteção? Sei, sabe que tá você todo mundo... olhar as pessoas trabalhando sem equipamento de proteção? Depois eu entendo que vai ficar assim, assustador o que está acontecendo. E tem gente negando isso. Sim. Tá? Eu não sei se vocês leram isso da Unesp, já devem ter falado aqui com vocês. Então, isso da Unesp que saiu, acho que quinta-feira, ou quarta, semana passada, dando conta de que, de acordo com a mortalidade, com os índices de mortalidade mundiais, nós temos mais ou menos de 12 a 14 vezes o número de infectados que estão falando. Sim, nós já somos o epicentro mundial. Sim. Tá? E esse negócio de morte, vou falar, é assim, sexta-feira, tá? Sexta-feira meu tio morreu de Covid. É um tio distante, não é assim, mas você sente tristeza muito pela tua família, né? Pelos meus primos e tal. Mas foi Covid, tá? Ontem, a moça que trabalha em casa, que ela tá vindo uma vez ou duas por semana, umas 2 vezes por semana, a ex-cunhada dela morreu de Covid. Então, se as pessoas não entenderam que chegou na gente, porque a gente não tem essa percepção. Você sabe qual é o protocolo? Sabe qual é o protocolo para notificação de óbito? É assim, ó, morreu em casa. Vai o SAMU. Quem está indo é o SAMU, porque tem médico. O médico chega lá e questiona a família, o que a pessoa tinha, isso e aquilo. Se não for morte suspeita que precise de investigação, não vai para verificação de óbito. O médico faz a testagem de óbito a partir do que a pessoa fala. Aí eu questionei a Márcia, né? A Márcia está trabalhando num posto de saúde. E lá ela está trabalhando em Cubatão, então lá eles são referência.
ela falou assim, se a família relatar alguma coisa que possa ser Covid, a gente é obrigado a colocar síndrome respiratória. Você não pode pôr Covid no atestado de óbito. Então. Então, assim, a subnotificação é gigantesca. É gigantesca. As pessoas não entenderam. Sim, É só pegar os outros dados, você vai ver. Não tem exame, Rosa. Minha companheira teve sintoma, ficou 14 dias enfiada no quarto porque não tem exame. Ela falou assim, eu não posso dizer que eu não tenho. Apesar de sintomas terem sido muito leve, eu não posso. É verdade. Bom, Bom, pessoal, nós estamos em 20 pessoas. É o normal ou ainda tem que entrar mais gente? Eu acho que é o normal, não é, David? Geralmente tem mais. Bom, vamos começar, né? Vamos começar. Porque eu tô achando que tá com 20 pessoas. Normalmente são quantas? 25. 7 horas da manhã, né? Então, 25 27, por aí. 25, 27 é a mesma coisa que 20. Quase a mesma coisa. É pouca gente. Meia dúzia de pessoas que não acordou. Bom, vamos começar? Tá? Estamos aqui na resenha, tá todo mundo comigo ali, mas tá ouvindo as resenhas ali. Parar de falar de coisa assim, que senão a gente entra num surto e não sai mais disso. Bom, o que nós vamos fazer hoje, né? Hoje nós vamos começar, nós terminamos porcentagem e matemática financeira da última vez que nós nos vimos, tá? E hoje nós vamos começar a teoria dos números, beleza? Tá? Para vocês terem aí referência do que nós vamos fazer o tema das aulas, deixa eu achar aqui, 1712, deixa eu ver. 1712, as aulas 23 e 24, tá? Que estão localizadas aqui no PDF que eu tenho, tá? Na página 315, gente. Não sei se é o mesmo que vocês têm, tá? Então, só para vocês terem noção do que eu estou falando, beleza? É múltiplos, divisores e primos. Múltiplos, divisores e primos. Na verdade, é assim, teoria de números é uma coisa meio... eu acho que a parte mais difícil do vestibular, tá? Que a gente chama de aritmética dos números inteiros. O que eu vou fazer? Eu vou seguir um percurso aqui que eu acho mais lógico, mas nós estamos falando desse tema around it, beleza? Tá? Nós estamos circulando isso, tá? Então, vamos começar a aula, eu vou lá para projetar para a tela, e aí eu vou conversando com vocês, porque hoje vai ter muita definição, muita coisa ali. Nós ainda não vamos começar a fazer muito exercício. Nós vamos fazer estabelecer as bases ali e revisar coisas do ensino médio, que são até do ensino fundamental, que, sabe aquela coisa, você sabe, mas não sabe. E isso a gente precisa tomar um cuidado, que às vezes é o pior dos cenários. Tá? Então vamos lá, deixa eu dividir a tela com vocês. Aqui, dividindo a tela. Vê se vocês estão vendo a minha tela aí. É a tela da apostila. Beleza? Sim, professor. Tá vendo, né? E agora é essa tela aqui que eu quero. Tá? Deixa eu deixar ali pelo menos umas pessoas ali. Deixa eu ver, aqui. Não, vocês estão vendo? Não. Vamos deixar aqui abaixadinho. Vamos lá. Tá? Então, algumas coisas, teoria de números que a gente vai saber. Na verdade, isso aqui geralmente é conhecido, tá, no vestibular como que eles chamam de aritmética dos números inteiros. Tá? Então, basicamente, o que nós temos que fazer? Nós temos que conhecer as propriedades dos números, entender alguns conceitos a respeito de múltiplos divisores, MDC, MMC, tem um monte de coisinha aí para a gente usar no meio de resolução de exercícios. Então, algumas definições. Primeiro, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam
é o conceito de... Deixa eu usar outra cor para ficar mais bonitinho. Tá? O conceito de divisão. Vou até colocar em parênteses aqui. Euclidiana. Tá? O que eu chamo de divisão euclidiana é o que vocês chamam de divisão a sua vida inteira. Então, eu até deixei entre parênteses para vocês não entrarem em pânico com as nomenclaturas. Beleza? Então, primeiro, tá? Considere um número n natural. Não, deixa eu colocar assim. N pertencente aos naturais. Tá? E um número d também pertencente aos naturais. Tá? Chamamos de divisão dividir n por d é obter um Q pertencente aos naturais e um R pertencente aos naturais únicos tais que aceitar. Tais que, tá? Número 1, o N é igual ao D vezes o Q mais o R, tá? Segundo, o 0 é menor ou igual ao R, que por sua vez é menor que o divisor, tá? Então, divisão significa isso aqui, gente, tá? Efetuar uma divisão significa obter dois números que satisfazem essa condição, beleza? Tá? Então, guarda isso ali, porque a gente normalmente não usa essa estratégia. A gente, quando vai falar em divisão, a gente faz isso aqui, ó. Deixa eu... Aqui. A gente faz isso aqui. A gente põe um tracinho aqui, põe um tracinho aqui, e faz N dividido por D, dá um quociente Q e resto R. A gente simplesmente acha que divisão é fazer isso. Na verdade, divisão é resolver esse sisteminha aqui. Tá? Só que é o que é o layout que a gente está acostumado. Inclusive é a mesma coisa, né, gente? N dividido por D vai dar um quociente e o resto R. Beleza? Tá? Algumas nomenclaturas. Nomenclatura. N é chamado de dividendo. D é chamado de divisor. Q é chamado de quociente. Tá? E R é chamado de resto. Esse tipo de coisa, essas informações que eu estou dando nesse momento para vocês, tá? A minha expectativa é de que vocês saibam isso, tá? Estou jogando limpo com vocês. Eu espero que não seja uma novidade isso que eu escrevi. Então vamos pegar um primeiro exemplo, tá? Um primeiro exemplo. Então, exemplo. Eu pego aqui, eu tenho N cartões. São divididos entre 15 pessoas. Cada uma delas cada uma não, todas, deixa eu colocar aqui uma palavra, igualmente, vamos colocar.
igualmente. E sobram 13 cartões. Em seguida, chegam 308 cartões. Que também junto com as sobras, com o que sobrou, tá? Junto com o que sobrou, são novamente divididos igualmente. Letra A. Quantos cartões cada pessoa recebe no total? Tá? Letra B. Quantos cartões sobram no final? Tá? Então, gente, olha só. Esse aqui é o primeiro exemplo. Tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui para vocês poderem ver. Tá? Esse aqui é o primeiro exemplo. Deixa eu só admitir o pessoal. De um problema que a gente mexe com aritmética. Questão, inclusive, modelinho meio Enem, né? Tá? Eu tenho lá um número de cartões, troca cartões por figurinha, o que você quiser. Por senhas, o tipo de coisa que você quiser, tá? Você tem N objetos, que são divididos igualmente entre pessoas. A verdade é que a gente não sabe qual é o valor de N, porque a gente não sabe... tá? A gente não sabe aqui, peraí, entre 15 pessoas... deixa eu só colocar uma coisa aqui no final. Recebe a mais. Tá? Recebe a mais. Do que no original. Tá? Então, você tem que pegar e resolver um problema que, fundamentalmente, você não conhece esse N. Tá? E aí começa a entrar o conceito de divisão. Então, eu vou resolver esse exercício com vocês, só para vocês terem uma noção de onde a gente está se metendo e como a gente precisa de coisas em aritmética. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Vai lá. Inicialmente, então, qual é a resolução? Tá? Inicialmente, eu tenho a seguinte situação. N dividido por 15, porque são 15 pessoas, vai dar um certo quociente e resto 8. Tá? Então, eu sei que tá? N é igual a 15, não, são 13 cartões. 15 vezes Q mais 13. Então, você sabe que é isso. Beleza? Que é um número natural, 13 aqui é menor que 15, então ok, a divisão está funcionando bonitinho, beleza? Tá?
Aí são recebidos mais 308 cartões. Se você pegar recebido 308 cartões, na verdade, o truque é você, se você vier simplesmente aqui e falar 308 dividido por 15, tá? 30 dividido por 15 vai dar 2. 2 vezes 15, 30. Aqui vai dar 0. Desce 1. O primeiro 0 você pode colocar. 80 dividido por 15 vai dar... Aqui vai dar... Vamos lá. Aqui botou um 0, tá? Ah, não, então já deu. Vão dar 28 cartões. Então, aqui, 308 é igual a 15 vezes 20 mais 8. Um aluno mais desavisado falaria o seguinte. Tá vendo esse 20 aqui? Ele responderia que depois que eu ponho os 308, 20 cada aluno, cada pessoa, recebe 20 cartões a mais. Mas qual é o ponto? Aqui eu tinha 13 cartões e aqui eu tinha 8. Então, na verdade, se você somar esses dois restos, isso aqui dá mais do que 15. E, portanto, daria para dar um cartão a mais para cada um. Então, a resposta não é 20, a resposta vai ser 21. Por quê? Porque, na verdade, essa conta aqui, você tem que tomar cuidado. Na verdade, seria 308 mais os 13 cartões que você tinha. Ou seja, 321. E aí você divide 321 por 15, vai dar 2, 30 sobra 2, baixa aqui, vai dar 1, e aqui sobram 6. Então, na verdade, ao final, cada pessoa recebe 21 cartões a mais e sobram 6 cartões. Tá? O que é muito comum? O cara simplesmente pegar esse 13 e somar com esse 8 e falar, olha, no final sobram 21 cartões. E esquece que dá para você dar mais um cartão para cada um e sobrarem só 6 cartões. Tá? Então, esse tipo de exercício, que é só mexer com divisãozinha, só coisa de ensino fundamental, cai, e quando cai, tem esses enunciados meio mirabolantes, e se você não estiver atento, você erra a continha. Tá? Você tem que ficar esperto ali. Tá? Até aqui, gente, deixa eu só ver se está tudo bem. Deixa eu colocar aqui. Vai lá. Tudo bem até aqui, gente? Beleza? Então tá bom. Tá? Então, primeiro problema, questão ali de divisão. Mais algumas definições. Tá? Sempre lembrando, gente, isso aqui depois eu deixo disponível, vocês sabem, né? Tá? Não tem problema nenhum. Vai lá. Mais algumas definições. Tá? Na divisão, quando eu tenho a divisão euclidiana, tá? Na divisão euclidiana, quando eu tenho n igual a d vezes q mais r, tá? Com 0 menor que r, menor ou igual, menor que d, tá? Cuidado. O Q pode ser 0. Mas o D nunca é 0. Ou seja, o divisor, tá?
nunca pode ser zero. O quociente pode. Então, isso é uma coisa que é importante vocês saberem. Então, por exemplo, ó, 7 dividido por 12. Tá? O quociente é zero e o resto é o próprio 7. Pois 7 é igual a 12 vezes 0 mais o 7. Então, cuidado com isso. Tá? Então, esse aqui não pode ser zero. Não existe divisão por zero. Mas o quociente de uma divisão pode ser zero. Tá? Então, cuidado. Você não pode tratar essas duas coisas como sendo coisas iguais. Tá? Tem caso em que pode, mas geralmente não. Beleza? Tá? Você não pode assumir, olha, é tudo a mesma coisa. Então, é importante você saber aqui quem é divisor, quem é quociente, e que o resto é menor que o divisor, não que o quociente. Beleza? Ó, o resto é 7, o quociente é 0. 7 é maior que 0. Tá? Então, estou dando um exemplo aqui imediato disso. Beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Tá? Até aqui, acho que sem problemas. A gente diz que a divisão é exata quando o resto é zero. Isto é, vou ter que mudar de página, tá? Então, dou um tempinho aí. Isto é, quando eu pego N e divido pelo D, eu vou obter um quociente e resto zero. Tá? Ou seja, N é igual a D vezes Q. E aí nós começamos a aula de hoje, que na verdade é o que está na página 23 e 24, na aula 23 e 24. Tá? Quando a divisão de N por D é exata, tá? Quando a divisão de N por D é exata, dizemos que dois pontos. Dizemos que N é divisível por D. 2. N é múltiplo de D. 3. D é divisor de N. Tá? Então, supondo ali tudo diferente de zero, deixa eu até escrever isso num canto, para depois alguém que tenha pai matemático não brigar comigo, tá? Isso tudo acaba sendo a mesma coisa. Basicamente, quer dizer igual. E qual é a técnica que eu particularmente uso, beleza? Tipo matemática das ruas, para decidir se é divisível ou múltiplo, tá? Se é divisível ou múltiplo. Momento matemática das ruas. Tá? Para decidir se é divisor ou múltiplo, eu penso assim: está ou não, né, na tabuada. Tá? Isso aqui é o que eu uso direto em vestibular. O cara fica falando 585 mil coisas,
olha, 200 e não sei quanto é múltiplo de não sei o quê, porque a divisão dá resto zero, tá? Cara, eu nem penso nisso. Eu penso assim, ó, tá na tabuada, é múltiplo. Não tá, não é. Então, sei lá, 72 é múltiplo de 8? Sim, porque ele tá na tabuada do 8. Pronto, acabou. 75 é múltiplo de 8? Não, porque não tá na tabuada do 8. Acabou. Tá? Então eu lembro da boa e velha tabuada que a gente aprendeu lá no ensino fundamental 1, tá? Ensino fundamental 2, no máximo, fundamental 1, tá? E uso essa relação para a gente decidir se é ou não. Ah, Rosso, isso não funciona. Desculpa, funciona assim porque eu já fiz experiência com meu filho. Meu filho virou cobaia minha, tá? Mateu fazia isso direto. Pai, não sei quem é divisível por não sei quem. Falo, vê se tá na tabuada. Ah, tá. Ah, então é. Acabou, tá? E foi assim que ele aprendeu o que é divisível ou não, tá? O que é divisível em múltiplo. Sabe direitinho. Não ficava também falando com ele o tempo inteiro. Quando ele me perguntava, eu devolvia para ele a pergunta. Ó, vê se tá na tabuada, tá? Ou perguntava, ó, tá na tabuada? Aí ele ia lá, tá, então é. Entendeu? E aí ele se virou a vida inteira com isso. Beleza? Vida inteira. Quando eu falo vida inteira, parece que ele tem 86 anos de idade, né? Tá? Tem 12. Mas aprendeu a se virar. Não teve dificuldade com isso, não. Tá? Tudo bem que ele é meio tosco para matemática. Ele é bom pra caramba em matemática. Compensação em história, parece que tem taxinha quando vai estudar, vai assistir aula de história. Dá até irritação. E eu tô vendo aqui em casa, nossa senhora, é desesperador. Mas basicamente é isso, tá? Então, falar que é divisível é a mesma coisa que falar que é múltiplo e a mesma coisa que falar que é divisor. E aí, como consequência disso, a gente começa a escrever um monte de coisas, tá? Então, vamos lá, ó. Olha que monte de coisas a gente começa a escrever, tá? Como se escreve escrever? Os múltiplos de 3. Tá? Os múltiplos de 3, ponto de interrogação. Então, como é que eu escrevo os múltiplos de 3? É só a gente pensar no conceito. Um número é múltiplo de 3 quando ele, dividido por 3, vai dar um certo quociente Q e resto zero. Portanto, N é igual a 3Q mais zero, ou seja, quando alguém falar que um número é múltiplo de 3, ele tem que ser da forma 3Q. Analogamente, vou fazer mais um e depois eu quero que vocês me ajudem. Tá? Como escrever os múltiplos de 7? Vai. Agora eu quero mais rápido. Tá? Se eu efetuasse a divisão só que aqui por 7, o que ia aparecer? Ia ficar quase igual, só que aqui 7Q. Então, N é da forma 7Q, lógico, né, gente? Com o Q, um número natural. Vamos até colocar inteiro para a gente permitir os negativos. Tá? E assim por diante. Tá? Assim por diante. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que é bem legal de vocês perceberem. A partir de agora, eu consigo escrever qualquer múltiplo, qualquer quantidade de múltiplo. Então, eu começo num exercício lá da prova. Considere um número natural que é múltiplo de 15. Tá? O que você já sabe? Que ele é o número da forma 15Q. Tá?
Então, aí, basicamente, você já tem algumas noções utilizando essa ideia. Tá? Além disso, até aqui, acho que até aqui é tranquilo. Gente, deixa eu só perguntar, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida aí? Vamos fazer o seguinte, conforme vocês estão tendo dúvida, porque eu não estou vendo vocês na tela, tá? Porque o que eu vejo na tela é o que vocês veem aí. Vocês abrem o mic e me avisam, tá? Então vamos deixar assim. Acho que essa é a parte mais difícil da aula online. Você não tem a interação. Então eu não consigo ver vocês conforme vocês vão tendo dúvidas. Isso é, para mim, a parte mais difícil da aula. Pelo menos para mim é a parte mais desafiadora. Não sei para os outros professores. Vamos lá. Então, sabemos já o que é isso. Além disso, tá? Um outro conceito novo. Aqui. Como são todos os números inteiros com relação à divisão por exemplo, 3. Tá? Então, vai lá. Como é que eles são com relação ao 3? Eu tenho os múltiplos de 3 e eu tenho algumas outras coisas. Então, vamos ver. Tá? Vamos pegar alguns números aqui. O número 9. O número 9 é um número da forma 3q. É o 3 vezes 3. O 9 é múltiplo de 3. O 10 é 9 mais 1. Então, ele é 3q mais 1. Então, o 10 é... o 10 não é múltiplo de 3. Não precisa nem colocar isso. Tá? O 11 é 3q mais 2. Se você fosse escrever o 12, eu teria que escrever... Deixa eu até mudar de cor aqui. Se eu fosse escrever o 12, eu escreveria que ele é da forma 3q mais 3. Mas nesse caso, daria para colocar o 3 em evidência, virando q mais 1. E, portanto, 12 volta a ser um número da forma 3 vezes uma certa meleca, com essa meleca pertencente aos números inteiros. Então, na verdade, quando você pega os números divididos por 3, só existem 3 categorias. Tá? Os números que divididos por 3 deixam o resto 0, os números que divididos por 3 deixam o resto 1, e os números que divididos por 3 deixam o resto 2. Tá? Então, eu posso dizer que todo número inteiro é da forma 3q, 3q mais 1, ou 3q mais 2. Então, você divide, de certa maneira, os números, tá, de acordo com categorias. Então, por exemplo, se eu estou avaliando a categoria com relação a 3, existem 3 categorias no mundo.
Beleza? Se eu fosse dividir com relação a 4, existiriam 4 categorias, porque seriam os números da forma 4Q, 4Q mais 1, 4Q mais 2 e 4Q mais 3. E se eu fosse dividir por 2? Tá? Fazendo o mesmo raciocínio dividido por 2. Tá? Como seriam os números com relação à divisão por 2? Então vamos lá. Eu tenho os números que, divididos por 2, vão dar. Eu tenho os números que, divididos por 2, vão dar um quociente e resto 0. E os números que, divididos por 2, vão dar um quociente e resto 1. Esses números são números da forma 2Q. E esses números são números da forma 2Q mais 1. Esses números aqui recebem um nome especial, porque só existem 2 categorias. Os números que dêem o resto 0 são chamados de números pares. E os que dão o resto 1 são chamados de números ímpares. Então, para a gente, agora nós temos uma definição. Define-se número par como: um número é par quando ele é escrito da forma 2Q com Q inteiro. E ele é ímpar quando ele é escrito da forma 2Q mais 1, tá? Com Q inteiro. Beleza? E aí eu começo a fazer perguntas para vocês. Tá? Então, por exemplo, ó, primeira pergunta. Vou perguntar se é verdadeiro ou falso, tá? Deixa eu até escrever isso. Classifique como verdadeiro ou falso. Então vamos lá, tá? Então, primeira classificação. O quadrado de um número par é múltiplo de 4. Tá? Aqui, lógico, você está fazendo na prova do vestibular matemática das ruas, beleza? Tá? Então, quando você está fazendo no vestibular, testa meia dúzia de número. Se deu certo, Deus é grande, velho. Tá? Vai naquilo. Agora, sabendo que você está correndo risco. Porque quando você testa casos, você não sabe se aquilo vale para todos. Você sabe só que vale para aqueles casos que você testou. Então, ou seja, você está usando o argumento por meio de exemplo. Tá? Então, ó, deu certo nesses casos e, portanto, dá certo em todos. Então, é um risco. Como é que eu faço isso matematicamente? Ou como é que eu faço isso numa prova dissertativa? Olha só. Eu estou pegando um número par. Então, como é que eu vou fazer? Considere um número n que é da forma 2Q com o Q pertencente aos inteiros. Nessas condições, o n ao quadrado é igual à forma 2Q ao quadrado, que por sua vez é da forma 4Q quadrado. Mas 4Q quadrado, galera, tá? Como
Q ao quadrado. Ficou horrível. Como? Q ao quadrado pertence aos inteiros? Por quê? Porque se o Q é inteiro, o quadrado dele é inteiro. Então, N ao quadrado é múltiplo de 4. Portanto, a afirmação é verdadeira. Então, isso aqui, na verdade, é o que é provar. Tá? Provar é, suponha um número genérico, e você prova que tem o 4 vezes aqui, portanto, é múltiplo de 4. Esse aqui passa a ser o meu novo Q, né? Meu novo número ali. Tá? Então, isso é a gente conseguir mexer com afirmações. Aí você fala assim, então só testando eu consigo, porque eu aposto que vocês testaram. Sei lá, 4 ao quadrado, 16. 16 dá certo. 6 ao quadrado, 36. 36 deu certo. Tá? 10 ao quadrado, 100. 100 deu certo. Ah, meu filho, é múltiplo de 4. Só que às vezes eu pego uma afirmação que você fica mais inseguro. Quer ver? Olha só. Vamos pegar uma segunda aqui já batendo, hein? Tá? O quadrado de um número ímpar é sempre o sucessor de um múltiplo de 8. Vamos ver se essa sai. Essa aqui já é uma questão difícil de prova, tá, gente? Já estou indo para uma difícil. Como é que eu faço uma como essa? Vamos ver se vocês sacam a ideia aqui para mim. Vamos lá, tá? Esse caso, se você testar, você até chega na conclusão, só que você chega com um medinho danado. Então vamos testar lá alguns números, vai. Então aqui testando, matemática das ruas. Vai lá. 1 ao quadrado é 1, que é sucessor de 0. Tá, então, check, essa serve. 3 ao quadrado é igual a 9, que é sucessor de 8. Beleza. 5 ao quadrado é 25, que é sucessor de 24. Check. 7 ao quadrado é 49, que é sucessor de 48. Check. Puxa, mas será que para todo ímpar dá isso? Entenderam o problema? Entenderam o desafio que a gente tem ao fazer isso aqui? Tá? Você testou alguns casos. Mas testei alguns casos e deu certo. Então, depois eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão entender o que eu quero. Tá? Um pouquinho mais para frente. Por que é um perigo isso? Como é que a gente faria esse exercício? Como é que a gente faria esse exercício? Tá? Então, vamos na página seguinte para a gente ver como faz. Primeira coisa que você tem que fazer, só para eu poder ir lá com calma. Eu estou partindo de um número ímpar, tá? Eu estou partindo de um número ímpar. Tenho que elevá-lo ao quadrado, tá? E tenho que ver se esse número é da forma 8K mais 1. Por que 8K mais 1? Porque ele tem que ser bem depois de um 8K. Então eu tenho que saber escrever cada uma dessas coisas. Então vamos lá, tá? Então eu tenho que entender primeiro a pergunta e qual é a tese, tá? Então qual é a pergunta dele? Então vou resolver.
a pergunta dele. Vai lá. Eu tenho o quadrado de um número ímpar, então eu tenho um número n, que é da forma 2q mais 1, tá? E ele qual é a minha tese? A minha tese é que o n ao quadrado é da forma 8 meleca mais 1. Porque ele é o sucessor de um múltiplo de 8. Então eu tenho um múltiplo de 8 e o que vem imediatamente depois. Então vamos fazer esse exercício. Vamos elevar ao quadrado dos dois lados. Isso aqui vai ser 2q mais 1 elevado ao quadrado. E aí você começa a perceber o perigo da aritmética dos inteiros. Para o cara entender a aritmética dos inteiros, ele tem que saber tudo de produtos notáveis, tudo de fatoração, beleza? E aí começa a pegar, porque tem os gargalos lá. A gente acaba não sabendo algumas coisinhas. N ao quadrado é igual a quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Portanto, n ao quadrado vai ser 4q vezes q mais 1. E eu vou deixar esse 1 aqui quietinho. Por quê? Porque é muito desejável esse 1 aqui. Porque esse 1 aqui já vai ser o sucessor de alguém. E, portanto, eu vou me concentrar aqui, ó. Eu vou me concentrar aqui. Uma coisa que eu já descobri. Como tem o 4 na frente, já é múltiplo de 4, mas eu ainda não sei se é múltiplo de 8. Então, vamos lá. Vamos analisar? Tá? O Q e o Q mais 1. Tá? Temos duas possibilidades no mundo. Primeiro caso, o Q é par. Se o Q é par, então o Q é da forma 2 alfa com alfa pertencente aos inteiros. E, portanto, o n ao quadrado vai ficar igual a 4 vezes 2q vezes... 2q não, falei besteira. 2 alfa vezes 2 alfa mais 1, mais 1. N ao quadrado vai ser 8 vezes alfa vezes 2 alfa mais 1. Que vai ser uma meleca. E, portanto, n ao quadrado é 8 meleca mais 1. Portanto, nesse caso, n ao quadrado é o sucessor de um múltiplo de 8. No segundo caso, vamos assumir que o Q é ímpar. E por que basta esses dois casos para resolver o problema? Porque o mundo, com relação aos números pares e ímpares, só existem duas categorias. Porque são os números que são divisíveis por 2 ou que são da forma 2 alguma coisa mais 1. Então só existem esses dois casos para analisar. Nesse caso, Q é da forma 2 alfa mais 1 com
alfa pertencente aos inteiros. Assim, o n ao quadrado vai ser quem? Vai ser 4 vezes. No lugar de Q, 2 alfa mais 1. E no lugar de Q mais 1, 2 alfa mais 1, tudo mais 1. Então, n ao quadrado ficaria 4 vezes 2 alfa mais 1 vezes 2 alfa mais 2. E isso tudo mais 1. N ao quadrado igual a 4 vezes 2 alfa mais 1 vezes 2 vezes alfa mais 1. Fatoração no meio do caminho. N ao quadrado vai ser, a ordem dos fatores não altera o produto, 8 vezes 2 alfa mais 1 vezes alfa mais 1. Isso é uma meleca. Portanto, n ao quadrado é igual a 8 meleca mais 1. Tá? E, portanto, n ao quadrado é o sucessor de um múltiplo de 8. Como só existem essas duas categorias, então a afirmação lá da outra página é verdadeira. Então, de fato, isso é um sucessor de um múltiplo de 8. Tá? Então, esse é um exemplo de uma questão já sofisticada, gente. Tá? Já sofisticada aí para a gente entender um conceito novo para a gente brincar. Beleza? Tá? Vamos lá. Eu só classificar lá como verdadeira. Tá? Não classifiquei como verdadeira. Agora eu posso classificar como verdadeira. Voltando aqui no que eu falo. Eu, particularmente, adoro a ideia de testar. Abusem disso no vestibular. Tá? Por quê? Porque para tomar decisão mesmo, olha o tamanho da encrenca, ser humano. Olha o tamanho da encrenca. Beleza? Tá? Olha o naipe da questão. Uma sopa de letra desgraçada, isso só para decidir se o número é ou não um número que vem depois de um múltiplo de 8. Tá? E é aí que mora o perigo da aritmética dos inteiros. Tá? Parece bobeira, mas assim, para você conseguir provar matematicamente as coisas, são contas desse naipe. E isso deixa a gente muito ansioso. Beleza? Tá? Pelo menos a mim, eu fico ansioso aqui. Vamos mais um conceito a respeito de múltiplos e divisores. E aí eu acho que a gente já começa a brincar com exercício da apostila. Tá? Então, vamos lá. Número primo. Então, definição de número primo. Definição. Um número natural, um número n inteiro é primo quando possui exatamente quatro divisores inteiros ou tem gente que usa essa definição, 2 divisores naturais
distintos. Tá? Então, essa é a definição de número primo. Cuidado com isso. Tá? Número primo é isso. Então, vamos lá devagar. Exemplos. Tá? 5 é primo. Pois os divisores de 5 são mais ou menos 1 e mais ou menos 5. Ou, se você preferir, 1 e 5. Tá? Outro. 6 não é primo. Pois os divisores de 6 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Eu tenho mais divisores. Tá? Não são 4 divisores. 1 não é primo. Por quê? Porque os divisores de 1 são mais ou menos 1. Então, o 1 não tem 4 divisores inteiros distintos. Tá? Então, cuidado com isso. Primo é isso. Tá joia? Primo é isso. Para vocês terem uma ideia, deixa eu até sair daqui. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Google. Maior primo número. Deixa eu só tirar. Tem gente chegando agora. Vai lá. Maior número primo conhecido. Tá? Vai lá, ó. Notícias do INPA, tá, gente? Tá? Procurem sites bons. Por incrível que pareça, tá? Os cientistas vão me chamar, vão me xingar. Mas, cara, a Wikipedia, por incrível que pareça, tem tido boas informações. Só não toma como base boas informações em matemática, tá? Vamos falar, vamos definir o campo do conhecimento, tá? Mas não vale como pesquisa científica. Então, ó, INPA, tá? Olha só, esse é o maior número primo conhecido aqui. Notícia de janeiro de 2009. Então já deve ser mais, tá? Então esse aqui é o maior número primo conhecido. Beleza? Tá? Então não dá para a gente fazer isso. Não dá para a gente saber todos os números, mas eu acho que é legal vocês enxergarem uma coisa como essa. É muito doida, velho. Tá? Isso é uma das vantagens da aula online, né? Tivemos uma ideia de buscar alguma coisa. Rapidinho, tá na frente do computador, sentadinho. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Tá? Então, a gente não tem ali. Hoje, atualmente, tá? Então, atualmente, não existe uma fórmula, tá? Que forneça
todos os números primos. Tá? Aliás, isso é uma das grandes pesquisas em matemática. Por isso que eu falei, qual é o maior número primo que se conhece hoje? Tá? É aquele lá. Mas a gente não sabe qual é. Tá? Não sabe qual é a fórmula. Isso aqui, a título de curiosidade, momento resenha. Tem uma fórmula, tem um prêmio de $1 milhão para alguém descobrir uma fórmula que forneça a todos. Tá? Ninguém conseguiu até hoje. Mesmo antes do prêmio existir, esse prêmio ele foi em 2000, problemas do milênio, tá? Esse prêmio deve ter sido instituído há mais ou menos uns 25 anos, tá? Tá lá, ninguém conseguiu, mas antes disso, já existe uma coisa chamada medalha Fields, para quem não conhece, que é o equivalente ao prêmio Nobel para matemática. Não existe prêmio Nobel em matemática, tá? Para a gente é a maior honraria, tá? Existem outras muito grandes, mas talvez a maior seja a medalha Fields. Certamente um cara que ganha uma medalha Fields vai ganhar muito mais do que $1 milhão na vida, tá? Se quiser, óbvio, tá? Teve um russo doido que não quis. Ele não aceitou o prêmio, ele resolveu um problema, não aceitou o prêmio, não aceitou Fields, não queria nada, um russo doido lá, tá? Mas é a vida, tá? Essa fórmula, ela já foi atacada por alguns dos maiores, essa tentativa, tá? Essa busca já foi feita por alguns dos maiores matemáticos da história, como Euler, como Gauss, tá? Como Fermat. Aliás, Fermat, a título de curiosidade, então uma curiosidade. Tá? Fermat fez a seguinte afirmação, num rodapé de página. Tá? Então, um erro de Fermat. Tá? Gente, eu estou apontando um erro porque ele teve tantos acertos que se eu não falar algum erro, você acha que não é possível. Tá? Ele falou assim, números da forma k ao quadrado mais menos k mais 41 com k pertencente aos naturais são primos. Tá? E aí, essa curiosidade, tá? Essa curiosidade ficou todo mundo acreditando no Fermat, acreditaram nisso por alguns anos. Tá? Por quê? Olha o erro que cometeram. Lembra que eu falei que toda vez que você argumenta por meio de exemplo, você corre um risco. Então, olha só. As pessoas foram fazendo alguns exemplos. Elas fizeram k igual a 1. Deixa eu até fazer uma tabelinha aqui. Tá? K e o valor de k ao quadrado menos k mais 41. O cara fazia k igual a 1. Fazia a conta aqui e dava 41. É primo. K igual a 2. 4 menos 2, 43. É primo. K igual a 3. Vai dar 9 menos 3, 6 com 41, 47. É primo. K igual a 4. 16 menos 4, 12. 12 com 41, 53. Filha da mãe, é primo. Falaram assim, Fermat encontrou uma fórmula que me dá números primos.
Se não todos, me dá alguns. Até que veio um caboclo com espírito de porco e fala assim, testa 41. Quando você faz 41 ao quadrado menos 41 mais 41, cancela e cancela, isso aqui vai dar 41 ao quadrado, que não é primo. Então as pessoas acreditaram por anos numa fórmula, por quê? Porque elas caíram nesse truque de, se eu testo algumas vezes e deu certo, então vai dar certo sempre. Beleza? Tá? E esse exemplo que eu estou dando para vocês, eu acho que ele é legal, porque ele não é um exemplo assim, da escola que o professor inventou, os números estão certos. Foi assim que Fermat fez, velho. Tá? Então o que eu estou falando agora para vocês é aula de história, só que história da matemática. Beleza? Tá? Fermat não, a comunidade matemática acreditou por cerca de 2 anos nessa afirmação de Fermat, segundo os registros históricos. Beleza? Por quê? Porque o Fermat não provava as coisas, mas ele acertava muito mais do que errava. Praticamente tudo que ele falou, sem nunca ter feito uma demonstração, sem nunca ter feito, sem ter registrado grandes demonstrações ao longo da sua vida nos seus escritos, beleza? Ele geralmente acertava no que ele falava. Tá? Então, bom, se o Fermat falou, é verdade. E a galera acreditou. Ó, deu certo, deu certo, deu certo. É como eu sair falando para vocês alguma coisa e vocês saírem acreditando em mim, mas eu falei umas besteiras. Isso pode acontecer. Mas se até o Fermat erra, por que não eu que não vou errar? Tá? E isso é uma coisa que é surpreendente. Por isso que são várias coisas que eu tenho para falar para vocês. Primeira coisa, testar é ótimo, mas tem que tomar cuidado. Porque quando você testa, você pensa casos particulares. Você só pode afirmar com uma demonstração. Às vezes tu não sabe fazer a demonstração. Então a gente esbarra na falta de conhecimento. E aí testar é tudo que você tem para o vestibular. Sabendo isso. Segunda coisa, uma coisa que já nem é da aula mesmo. Tá? Deixa eu até sair dos slides. Não, não é isso. Ô, professor, desculpe. Fala. O Samuel mandou dúvida no chat. Ah, peraí. Então deixa eu sair aqui. Boa, ainda bem que você falou, porque eu não estou nem vendo o chat. Fala. Cadê o chat? Chat. Cadê? Não estou vendo. Não estou conseguindo ver o chat. Fala para mim aí a dúvida. Eu vou ler integralmente do jeito que ele escreveu. Não tem problema. Professor, eu tava vendo a matéria que você viu e teve uma fórmula de 2 elevado a n-1, escrito na matéria. Ela não seria esse dos primos? Ou só como expressar o número de um jeito mais simples? Eu estava vendo a matéria que você viu e teve uma achei, tem uma fórmula de 2 elevado a n-1 na matéria. Não seria essa fórmula? Não. Tá. Samuel, não existe uma fórmula para números primos, e aí eu preciso olhar que fórmula é essa de 2 elevado a n-1. Tá? Porque eu não sei de que fórmula você está falando. Tá? Mas não é. Tá? Existe uma teoria que tem entre 2 números, tal, existem um certo número de 2 números primos, existe uma certa quantidade de números primos naturais, mas eu não sei. Tá? Em princípio, falou de número primo, desandou a maionese, velho. Tá? Basicamente essa coisa ali. Tá? Você tem que meio testar. Agora, uma das coisas, como é que eu descubro se o número é primo ou não? Tá? Isso é uma coisa que vai ser para a semana que vem. Beleza? Tá? Parece que não. Sensação que vocês têm ao final da aula de aritmética. Deixa eu só fechar aquela conversa e falo depois disso. Tá? Então, uma outra coisa que eu quero que vocês percebam, que é muito importante, é o seguinte. Se Fermat errou, eu vou usar um exemplo com Fermat. Todo mundo erra. Tá? Então, quando vocês assistirem uma aula, e eu peço que vocês, se vocês não quiserem usar isso para outros professores, não tem problema. Quando você assistir uma aula minha, eu quero espírito crítico. Tá? Eu quero que vocês confiem em mim. Confiar em mim não significa aceitar como verdade qualquer afirmação que eu faça. São coisas diferentes. A confiança em mim
tá? Ela se dá no momento que tu acorda e às 7 horas da manhã tá enfiado no meio de uma quarentena com a tela ligada me ouvindo. Tá? Ela se dá quando você acorda às 5, toma pega o transporte coletivo lotado e vai me ouvir no cursinho. Tá? A confiança se dá aí, não na aceitação tácita de qualquer afirmação que eu faça. Beleza? Tá? Então guarda isso. Confiar não significa aceitar qualquer coisa que a pessoa fale. Beleza? Tá? E eu acho que a gente nunca deve fazer isso. Você olha, checa com outra fonte, checa com outro livro. Bom, beleza, tá. Dá para acreditar nesse cara. Dá para acreditar, não nesse cara, dá para acreditar na afirmação que esse cara falou. Que são coisas diferentes. Então, guarda isso sempre. Tá? Aliás, me incomoda, e aí eu desabafo, me incomoda aquele típico professor, que no vetor não tem muito, ainda bem. Tá? Aquele típico professor que acha que se ele falou em sala de aula, o aluno tem que acreditar e aquilo é verdade. Beleza? Tá? Isso aqui é aula de ciência. Tá joia? Tá? E uma última coisa, gente, que nós estamos terminando o tempo da gente, eu quero que vocês percebam a sensação de uma aula de teoria dos números. A gente faz pouca conta, a gente não fez muita conta, no entanto, a gente sai extremamente cansado. Tá? As aulas de teoria dos números, eu sei que vocês estão com essa sensação, porque é uma sensação que todo mundo, quem está dando aula também tem. São as aulas, na minha opinião, mais cansativas do ano. Beleza? Tá? Ainda bem que vocês estão aí sentadinhos com os pés para cima, provavelmente de cueca, porque eu só estou vendo a cara de vocês. Tá? A lá Cid Moreira, terno e bermuda. Beleza? Tá? Então, é assim, fique esperto com isso, tá? Você tá rindo demais, David. Eu tô vendo aí. Olha lá. Não, eu tô brincando. Eu tô brincando, David. É que você tá com a cara, você tá aí me mostrando. Tá? Então, guarda isso e aí vai. O que nós estamos... Não tira não, tá? Olha só. O que eu quero que vocês façam hoje é o seguinte, tá? Quer dar uma olhadinha nas aulas 23 e 24? Tenta fazer. Só tem um exercíciozinho de classificar como verdadeiro ou falso lá, tá? A gente começa na aula que vem fazendo esse exercício. Se quiser olhar para a tarefa dessas aulas 23 e 24, pode olhar, mas sem muito compromisso, tá? Sem muito compromisso, porque eu ainda não falei tudo. Eu ainda não falei de fatoração de números, tem umas coisas que eu não consegui falar, tá? Vocês perceberam que eu não parei de falar, não teve nenhum exercício, e eu não falei tudo que tem na aula. Beleza? Tá? Então, assim, um pedacinho da matéria que a gente demora um pouco para juntar questões de vestibulares. Eu acho que é isso, gente. Eu tenho que terminar, porque senão trava com todo mundo. Obrigado pela presença. Eu sempre fico muito, muito grato quando eu vejo um monte de gente entrando aí. Muito feliz. Engraçado, eu estou com essa ansiedade. Enquanto as pessoas não entram, vai me dando uma ansiedade. Tá? Então, obrigado pela presença aí e até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, Rô. Professor, rapidinho. Tchau. Fala, David. Uma dúvida. Todo número ao quadrado não pertence aos números primos ou não? Ou é meio equivocado? Não, sim. Quadrado de um número nunca mais é primo. Porque no mínimo ele é divisível por 1, por n e por n ao quadrado. Ah, justo, e aí ele verdade. passa a ter, no Não, mínimo, é 6 justo. dígitos. Sim. Beleza? Perfeito. Obrigado, professor. Imagina, Tchau, bom final falou, de semana. abraço. Você também, boa semana. Tchau, tchau. End meeting. Tô saindo, gente, para quem vai dar aula depois conseguir entrar.